Salve, salve pessoal, beleza? Meu nome é Ernesto Stock, eu sou escritor. Estou gravando esse vídeo para contar um pouco sobre a história da Fantástica Epopeia que Não Era, que é um livro que foi lançado em 2019 e que está agora disponível aí na biblioteca de vocês. Bora lá! A Fantástica Epopeia que Não Era é um livro de ficção, um romance, livremente inspirado numa viagem de bicicleta que eu fiz com mais dois amigos, percorrendo 3.000 quilômetros, 4 países, entre o Oceano Atlântico, a Ilha do Cardoso aqui em São Paulo, e o Oceano Pacífico, Tocopilla, no Chile. A ideia inicial dessa viagem era produzir um documentário sobre o conceito de felicidade em várias comunidades que a gente ia visitar pelo caminho, desde os caiçaras, os povos que viviam no deserto, os povos que viviam na montanha, e um livro, um relato de viagem. Durante todo esse percurso, durante todo esse trajeto, várias coisas foram acontecendo e esse documentário e esse relato de viagem acabaram virando um livro de ficção. Eu podia ficar horas contando um monte de história bacana que aconteceu durante essa viagem, mas para a gente entender um pouco melhor como se deu esse processo de transformação entre um relato de viagem e uma ficção, eu decidi separar essas histórias em 3 pontos que foram muito importantes nesse processo. O primeiro ponto é a relação entre o heroísmo e a comicidade. O segundo ponto é entre as pessoas e como elas viraram personagens. E o terceiro ponto sobre a memória e como a memória é capaz de inventar lugares. Bem, viajar de bicicleta é uma delícia, mas para mim tem muito mais a ver com a oportunidade de você viajar do que com um feito grandioso, atravessar os países pedalando. Mas as pessoas, quando encontravam a gente no caminho, algumas pessoas atribuíam à viagem um heroísmo que a gente chegou até a acreditar em algum momento. Mas para a gente que estava dentro dessa história, demorou bem pouco tempo para perceber que aquele aparente heroísmo era muito mais engraçado. 3 caras viajando de bicicleta, com um monte de tralha pendurada por quilômetros e quilômetros e quilômetros, tinha muito mais a ver com um Dom Quixote do que com algum herói de fato. A mudança dessa percepção foi fundamental na construção do livro, e foi ela mais ou menos que deu a cara a essa história. E para ilustrar um pouco melhor essa mudança de perspectiva, eu vou contar para vocês 2 episódios que aconteceram e que estão presentes no livro. O primeiro deles aconteceu no Paraná. Como a gente tinha uma ideia de fazer uma viagem sustentável, a gente levava tudo que a gente precisava na bicicleta. A gente levava barraca, fogareiro, comida, e também a gente evitou levar o máximo possível de supérfluos. Então a gente levava só uma muda de roupa. E a ideia era que quando a gente chegasse na cidade, a gente conseguisse ajuda, apoio em hospedagem e comida. Quando a gente chegou nessa cidade do Paraná, a gente foi procurar um ginásio de esportes, conversou com o zelador e ele ligou para o secretário de esportes. O secretário de esportes se predispôs a ajudar a gente e hospedou a gente numa academia de judô que ficava dentro desse ginásio. Além disso, ele convidou a gente para uma festa que ia acontecer aquela noite em homenagem à comunidade italiana. No começo, a gente ficou super empolgado com a ideia. Era uma festa, a gente estava cansado, ia ter comida italiana, a gente ficou animado. Depois a gente começou a perceber que a gente nem roupa para ir na festa tinha. A gente só tinha aquelas bermudas de ciclista, um tênis todo detonado, a gente nem sabia como ir. Quando se deu mais ou menos 7 horas da noite, o carro da prefeitura veio buscar a gente nesse ginásio. E a gente entrou no carro com aquela roupa que a gente tinha, que era a única coisa que a gente podia vestir. A hora que a gente chegou na festa, que estava lotada, a gente sentou na mesa junto com o prefeito. No meio da festa, quando estava acontecendo uma tarantela, aquela dança italiana, todo mundo dançando, o prefeito pediu a palavra, subiu no palco e fez um discurso e contou sobre a nossa viagem como se fosse um grande feito. Começou a falar, tem aqui como convidado 3 ciclistas que estão atravessando do Brasil até o Chile,
E aí todo mundo começou a aplaudir e ele chamou a gente para ir para o palco. A hora que a gente subiu no palco, com aquela roupa, daquele jeito, com todo mundo aplaudindo, a gente não sabia muito o que fazer. A gente falou o que a gente conseguia falar, enfim, correndo, porque a gente ficou morrendo de vergonha, para voltar logo para a mesa. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, onde está o heroísmo que ele atribuiu, onde está esse heroísmo que ele tinha falado. O segundo episódio aconteceu já no Paraguai. Quando a gente estava em Foz do Iguaçu, no Brasil, a gente ficou hospedado numa república. E o pessoal da república disse que na primeira cidade do Paraguai, primeira cidade depois da fronteira, né, depois de Cidade del Este, estava acontecendo um encontro internacional de artistas de rua. E eles sugeriram que a gente ficasse hospedado lá, que o pessoal ia poder ajudar a gente. Enfim, a gente saiu de Foz do Iguaçu, entrou no Paraguai, pedalou 30 quilômetros até uma cidade que chamava Minguaguaçu, onde estava acontecendo esse encontro de circo. A gente saiu da estrada principal e começou a cair uma chuva, uma baita chuva. Começou a chover, chover, chover e a gente começou a subir uma estrada de terra e a gente ficou inteiro coberto de barro. A hora que a gente estava no final da subida, a gente viu lá em cima a fazenda, o sítio onde estava acontecendo esse evento. E esse sítio tinha uma casinha, uma guarita que funcionava como uma estação de rádio interno daquele evento que estava acontecendo ali. O locutor viu a gente subindo a estrada, todo coberto de barro e cheio de coisa pendurada na bicicleta. E ele começou a narrar a nossa chegada no evento para que todo mundo que estava lá ouvisse. A gente começou a ficar constrangido, pedalar cada vez mais rápido, aquela bicicleta coberta de barro. A hora que a gente chegou nessa guarita, que era a primeira coisa quando você entrava no sítio, a hora que a gente chegou nessa guarita, todo mundo do encontro estava esperando a gente. E ele perguntou, e aí, estou aqui com os 3 rapazes que chegaram de bicicleta, de onde vocês estão vindo? A hora que a gente falou do Brasil, todo mundo começou a bater palma, e a gente estava coberto de lama. Todo mundo começou a bater palma, sem pensar que o Brasil estava a 30 quilômetros dali, que a gente podia ter vindo de Foz do Iguaçu. Durante a viagem, a gente conheceu um monte de gente legal, várias pessoas fascinantes, mas eu não posso falar de todo mundo aqui. Então eu escolhi contar 2 histórias para vocês que marcam bem essa relação de construção de uma personagem a partir de um encontro. Um pouquinho antes de chegar em Salta, a gente resolveu pegar um atalho que ia fazer com que a gente economizasse uns 30 quilômetros. A gente começou a pedalar de manhã na beira de um rio, à margem de um rio, só que de repente essa margem do rio, que era super bonita, começou a virar uma subida infinita. A gente começou a subir, 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 anoiteceu, a gente chegou numa vila, no alto da montanha, a gente chegou numa vila com 10 casas. A gente estava morrendo de fome e estava tudo fechado. A gente bateu numa casa que parecia que era um mercado e atendeu uma senhora. A gente perguntou se ela tinha alguma coisa para comer, se ela tinha alguma coisa para vender de comida, e ela ficou um pouco impressionada com o nosso estado e perguntou, mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, a gente está indo para Salta, a gente vai chegar lá hoje à noite. E ela falou, não, vocês não vão chegar em Salta hoje à noite porque faltam 40 quilômetros. Eu falei, não, impossível, porque a gente está pedalando desde manhã. Ela viu que a gente estava exausto e convidou a gente para entrar na casa dela e ofereceu para a gente a comida que ela tinha lá. A gente entrou na casa dela, que era uma casa bem pequena e que tinha um pátio no meio onde vivia um bezerro. E ela foi preparar uns ovos, a gente estava exausto, ela foi preparar uns ovos e um chá, e a gente ficou no centro daquele pátio, eu, meus 2 amigos e o bezerro. Ela voltou com a comida, sentou para contar para a gente o porquê ela tinha tanta certeza que faltavam 40 quilômetros para chegar até a cidade. E ela disse que ela tinha um filho, e ela contou que ela tinha um filho que tinha ficado doente e tinha sido desacreditado pelos médicos. E que ela ficou desesperada e que ela fez uma promessa para a Virgem dos Milagres, que é a padroeira da cidade de Salta. E o filho dela, milagrosamente, foi curado. Então, todo ano, ela ia a pé até a cidade de Salta, até a igreja, para agradecer a graça que a santa tinha concedido. Aquela história, no meio a gente estava exausto, de noite, aquela história deixou a gente muito comovido. E ela ofereceu, enfim, imagina, você está exausto, uma casa com bezerro, uma senhora contando sobre um milagre, enfim. E daí ela ofereceu a casa dela para a gente dormir,
E a gente falou que não, que a gente ia seguir viagem mesmo assim, porque a gente estava com pressa, com vontade de chegar até Salta naquele dia. A gente só falou que a gente ia descansar um pouco na porta da casa dela, porque não cabia todo mundo dentro da casa dela, que a gente ia descansar um pouco lá na frente e assim que depois de 2, 3 horas a gente ia seguir viagem. A gente deitou na casa dela num saco de dormir, cada um no seu saco de dormir, e quando eu comecei a pegar no sono, ela veio, me cutucou e me deu uma imagem do santo, um santinho assim de papel, para que ele protegesse a gente durante a viagem. Enfim, a gente acordou de manhã e continuou seguindo viagem, foram mais uns 38 de subida, 2 de descida, a gente chegou em Salta. Quando a gente chegou em Salta, logo depois que a gente encontrou um albergue, a gente percebeu que o albergue estava do lado da igreja, que ficava do lado do supermercado. A primeira coisa que eu fiz foi ir até esse supermercado para comprar comida e tentar descobrir quem era o suposto filho da Dona Maria que tinha sido salvo por um milagre. Então toda hora, cada hora eu passava num caixa diferente para tentar identificar nesse funcionário algum aspecto, alguma característica que fizesse com que ele estivesse tão perto da morte. E aí eu construí várias histórias para tentar descobrir quem era esse filho dessa Dona Maria, que acabaram entrando no livro. O outro encontro aconteceu uns 2, 3 dias depois, quando a gente se preparava para subir a Cordilheira dos Andes, numa cidade que chama Santo Antônio de los Cobres. A gente chegou nessa cidade à noite e era dia 1º de novembro, véspera do dia de Finados, dia dos Mortos, onde se comemora, onde se faz uma festa e comemora a vida de uma pessoa que morreu. A gente estava montando as barracas num pátio, numa praça atrás da igreja. Nisso, uma senhora passou e viu a gente com aquelas roupas, todas as bicicletas, e perguntou: mas vocês estão vindo da onde? A gente falou: a gente está vindo do Brasil. Ela ficou impressionada com aquela história e falou: mas onde vocês vão dormir? Vocês vão dormir nessas barracas, nesse frio? A gente falou: sim, a gente está acostumado, não tem problema. Ela falou: não faz nenhum sentido. Eu estou indo viajar hoje à noite para Salta para prestar uma homenagem ao meu pai que morreu recentemente. E minha casa vai ficar vazia, vocês podem ficar em casa. A gente ficou assustado com aquela história e disse: não, imagina, a gente nem se conhece, imagina, a gente não quer dar trabalho. E ela repetiu com tanta naturalidade que não fazia nenhum sentido que a casa dela ficasse vazia enquanto a gente dormisse numa barraca a menos 10 graus lá fora, que a gente não teve como negar. E a gente aceitou. Ela entregou a chave da casa dela para a gente, foi viajar. A gente conversou com ela durante 10 minutos e depois ficou sozinho na casa dela durante 2 dias. A atitude que ela tinha, a naturalidade daquela atitude me deixou tão impressionado que eu ficava tentando descobrir na casa dela algumas pistas sobre quem era aquela pessoa. Eu ficava tentando olhar os livros que ela lia e tentar olhar as fotos que estavam na parede, tentava descobrir quem eram as pessoas que estavam naquelas fotos e alguma coisa que justificasse aquela atitude naquela naturalidade. Enfim, eu fiquei com a Olga mais ou menos 10 minutos e ela virou um personagem muito importante do meu livro. Enfim, pelas coisas que eu fui construindo na minha imaginação a partir daquele encontro. Agora eu vou falar sobre o último ponto que foi fundamental na transformação desse relato de viagem numa obra de ficção, que é a memória. Para falar um pouquinho sobre a memória, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Meu pai gostava muito de viajar de carro e como ele faleceu muito cedo, as grandes memórias que eu tenho, as lembranças que eu tenho do meu pai aconteciam nessas viagens. A gente saía de Santos na sexta-feira, ia até a Argentina de carro e voltava no domingo. E esses eram os momentos onde eu tinha mais contato com essa história do meu pai. Uma vez, numa dessas viagens, eu fui junto com a minha irmã e a gente passou por Foz do Iguaçu.
E foi conhecer o Parque das Cataratas do Iguaçu. Nessa viagem, dentro do Parque das Cataratas, meu pai parou o carro para fotografar uma borboleta azul. Eu fiquei muito impressionado com aquela cena e eu lembro daquela cena até hoje, meu pai fotografando aquela borboleta. O tempo passou, eu não lembro do parque, mas lembro da borboleta. O tempo passou e minha irmã recentemente foi fazer uma tatuagem e me ligou dizendo, eu estou aqui fazendo uma tatuagem. Eu falei, que legal. Eu falei, o que é? Ela falou, uma borboleta azul. Porque eu lembro muito de uma vez que a gente foi viajar com o pai e ele parou para fotografar uma borboleta. A gente nunca tinha conversado sobre aquela borboleta, mas aquela borboleta tinha marcado muito a nossa história. A gente não lembrava de nada mais daquela viagem, nem das cataratas gigantes, incríveis, mas a gente lembrava da borboleta. Quando eu estou falando sobre a memória, eu estou falando sobre essa borboleta azul. Quando a viagem terminou, eu voltei em novembro de 2013, eu voltei para o Brasil e comecei a escrever o livro. Eu já não tinha mais as câmeras que tinham parado de funcionar, eu tinha poucas fotografias, meus amigos continuaram viajando e não voltaram para cá, e meu caderno com todas as anotações dessa viagem tinha sido roubado. Quando eu comecei a escrever, eu falei, eu tinha algumas coisas que eu tinha escrito na internet, eu podia falar com os meus amigos para completar algumas histórias, e eu achei que isso fosse suficiente para escrever esse relato. Quando eu comecei a escrever e eu tinha dúvida sobre alguma história, por exemplo, a história da Olga, eu ligava, mandava um e-mail, uma mensagem para o Douglas, que foi um amigo que foi viajar comigo. Eu falava, Douglas, você lembra daquela história da Olga que a gente conheceu em Santo Antônio de Los Cobres, que estava com a blusa vermelha e que tinha ido passar o Dia dos Mortos em Salta para homenagear o pai? Ele falava, lembro, mas isso não foi em Santo Antônio de Los Cobres, foi em outro lugar, ela não chamava Olga e o filho dela não era o pai, era o filho que tinha falecido. E eu percebi que, na verdade, cada um de nós se lembrava de uma coisa daquela viagem. Cada um construía um cenário, cada um construía um encontro a partir das suas próprias referências. E eu percebi que o único relato possível era uma ficção. Enfim, depois de muitas histórias e 6 anos de trabalho, finalmente, em julho de 2019, a Fantástica Epopeia ficou pronta, está aqui, e agora está disponível na biblioteca de vocês. Eu espero que vocês gostem e estou super à disposição aí para conversar um pouco com vocês sobre o livro, tirar as dúvidas que vocês quiserem. É só vocês me mandarem uma mensagem, ou aqui nesse vídeo, ou pelas redes sociais. E espero que vocês gostem da leitura aí. E hoje eu acho que eu tenho que agradecer a quem roubou aquele caderno com todas as anotações em Salta e me deu liberdade para que esse relato virasse uma ficção. Abraço para vocês aí, obrigado, e qualquer coisa me dá um toque, tá bom? Bora lá!